Olá, Eletrofaces, aqui é o Everton Moraes do blog Sala da Elétrica e eu resolvi gravar esse vídeo aqui exatamente para responder uma dúvida que estava acontecendo dentro do grupo fechado do Eletroface e já vai ser a nossa terceira sacada aqui do nossa série de vídeos do Eletroface, ok? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não sabe o que é o Eletroface, então o Eletroface é um grupo no Facebook e também é a nossa missão aqui da Sala da Elétrica, tá certo? Por exemplo, o nome Eletroface tem um significado, né? Ele tem um porquê. O eletro significa elétrica e o face é o formando autônomos, capacitando eletricistas, tá certo? Então nosso objetivo aqui é realmente trazer o máximo de conteúdo de importância para cada um de vocês, para que vocês consigam também, além de ter os insights aí de como se tornar autônomo, também melhorar a capacitação aqui com os nossos conteúdos, né? Então a nossa intenção é exatamente essa. Como você está observando agora, eu estou dirigindo hoje aqui e aí resolvi gravar esse vídeo no trânsito, né? Mas para garantir minha segurança, então eu não vou ficar olhando direto para a câmera e eu vou falar desses insights aqui para vocês ao longo da minha trajetória aqui. Eu quero que vocês me perdoem aí por não estar olhando diretamente para a câmera, tá certo? Bom, ontem no grupo, hoje de manhã eu estava dando uma olhada, né? E algumas pessoas perguntaram bastante sobre um assunto que gerou não vou dizer polêmica, mas não é polêmica, mas assim, uma discussão bastante grande em relação aos quadros de disjuntores, né? Os QDCs aí, que são os quadros de distribuição de circuitos. Bom, então, o que é o QDC? Como eu já falei, é o quadro de distribuição de circuitos, né? Como que eu devo montar o QDC? O que é importante na hora de fazer a montagem de um QDC? Antes de responder para vocês o correto e o incorreto, vamos dizer assim, eu quero deixar bem claro o seguinte, né? Como nós estamos numa sequência de assuntos aqui que traz para nós o conceito de ser autônomo também, além de melhorar a parte de capacitação, só um minutinho, aqui. Além de melhorar a parte de capacitação, é interessante que você saiba o seguinte, né? Sempre que você vai executar uma obra, uma instalação, uma reforma, você tem que pensar de maneira estratégica, não é isso? Então, todo e qualquer serviço que você vai realizar, é importante que você entenda que você está fazendo aquele serviço exatamente para conseguir fazer com que o seu cliente perceba o valor no seu trabalho, na sua mão de obra, né? Então, o QDC eu costumo dizer que é uma ferramenta estratégica para você, porque o seu cliente não vai ficar olhando como posso dizer, ele não vai ficar olhando, por exemplo, o interruptor, não vai ficar olhando o cabo que se passou dentro do circuito para alimentar a tomada da cozinha, não. Ele vai olhar algumas coisas que ele julga importante. Uma das partes do circuito que ele vai acabar indo dando uma olhada e tudo mais é o quadro de distribuição. Então, na hora que ele abre ali o quadro de distribuição, ele tem uma percepção do serviço realizado, né? Então, o quadro de distribuição ele é uma ferramenta estratégica para você. Deixar o quadro de distribuição ali bem organizado, bonitinho, tudo identificado os circuitos, é importante para você como profissional para demonstrar qualidade no seu serviço. Não estou dizendo que é só o quadro de distribuição que vai garantir a sua qualidade, não é isso. O que eu quero dizer para vocês é que o quadro de distribuição, a hora que ele é aberto, ele tem que passar para o seu cliente uma sensação de organização e de comprometimento do profissional. Então, toda vez que você se deparar com uma situação onde você precisa fazer um quadro de distribuição, atente-se nesse aspecto. Agora, falando exatamente do quadro de distribuição, o QDC. O que é o QDC, né? Quadro de distribuição de circuitos. Ele é o quadro de distribuição de circuitos, onde você vai dali ramificar toda a instalação que você tem na sua residência ou naquele ambiente como um todo. E ele deve ser sempre muito bem identificado, para identificar quais são os circuitos que compõem aquele ambiente, né? E a dúvida que surgiu bem forte ontem era qual que é a forma correta de fazer a instalação.
É certo eu fazer a instalação no quadro de distribuição, colocando o disjuntor geral na parte de cima ou na parte de baixo do quadro de distribuição? Olha, em relação a isso, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Tanto é que se você pegar esses quadros de distribuição horizontal, não tem parte de baixo ou parte de cima, praticamente. Você não vai ter a separação dos disjuntores de maneira a entrar com o disjuntor geral e ficar com ele na parte de baixo ou na parte de cima. Aqueles painéis horizontais lá, eles ficam simplesmente todos os seus disjuntores expostos ali, de maneira a garantir uma organização onde você não consegue observar qual que é teoricamente, né? Não consegue observar qual que é o primeiro ou o último disjuntor. Ele simplesmente tem uma sequência de disjuntores lá. E o que vai garantir efetivamente a identificação desse disjuntor é o quê? É a identificação que você fez lá nele. Então você vai descrever lá se ele é o disjuntor geral, você vai descrever se ele é o disjuntor do chuveiro, se ele é o disjuntor da iluminação ou da tomada de luz geral e assim por diante. Então não tem certo. O que é mais importante é você entender que você precisa identificar os disjuntores de maneira a identificar os circuitos, tá certo? Agora, o que é mais importante dentro de todo esse nosso conceito que nós estamos abordando aqui é o que nós temos em relação à segurança, tá? Bom, todo dispositivo de elétrica, né? Todo dispositivo ele segue alguns padrões de fabricação. E o invólucro do disjuntor, ele tem uma situação, ele tem uma norma que ele segue, que é para garantir a segurança de quem está operando lá no dia a dia. Como a própria NR10 fala, para você operar um quadro de disjuntores, você não precisa ser eletricista e nem ter o curso de NR10, propriamente dito, mas você precisa ter o quadro de disjuntores identificado. Então, o que você precisa observar é o seguinte: o disjuntor ele é feito da seguinte maneira. Ele tem a parte, eu vou até pôr uma foto aqui de um disjuntor para você ver, mas ele tem a parte superior e a parte inferior de ligação, né? Então, os dois parafusos aí, eles são da seguinte maneira: um é para você colocar a linha, né? Então a linha vai na parte de cima, por exemplo, né? E o outro é para você pôr a carga. Mas o que difere uma coisa da outra? Por que um é para você colocar a linha e outro para você colocar a carga? Olha só, a construção física de um disjuntor ele é para garantir a segurança do operador. Então o que vai acontecer? Quando você está visualizando um disjuntor e você vê ali a parte de ligação do cabo, que são as fases da linha, horas, né? A alimentação que chega no disjuntor, as fases que chegam no seu quadro de distribuição de circuitos, esse condutor vai na parte superior, que nós chamamos de linha. Para quê? Para garantir que, no caso de um defeito na estrutura física, ou seja, no invólucro do disjuntor, nós possamos conseguir ali evitar um contato acidental com a estrutura metálica interna, que proporcionaria, por exemplo, um choque. Então, quando você pega ali o disjuntor e estuda a parte de construção dele, você tem ele exposto de maneira com que, quando você tiver um problema ali no invólucro desse disjuntor, você não vai ter o contato acidental com a parte energizada, porque a parte energizada fica por baixo dessa estrutura toda, tá? Então é importante você seguir esse padrão aí de linha e carga, tá certo? Para quê? Para você conseguir mostrar, garantir para a operação, para aquelas pessoas que estão convivendo com aquele dispositivo, para você garantir uma operação segura daquele dispositivo, tudo bem? Então atente-se nesse aspecto, porque assim, como eu já falei anteriormente, são nesses detalhes que a gente acaba mostrando a nossa capacidade técnica, tá certo? Por mais que você entenda ali a parte técnica
e você faça todo o seu trabalho, você precisa demonstrar isso para o seu cliente. Aliás, esse é um argumento bastante interessante para você explicar para o seu cliente, né? Caso ele tenha uma dúvida. Você explicar esse tipo de situação para uma pessoa que é leiga no assunto, vai fazer com que ela te enxergue como conhecedor do assunto também. Então é mais uma forma de você ganhar credibilidade com o seu futuro ou potencial cliente, tá certo? Bom, eu acho que nesse vídeo aqui eu queria gravar um vídeo rápido. Essa aqui vai ser a nossa sacada número 3. E como surgiu essa dúvida aí ontem no Eletroface, eu tô gravando aqui para vocês sanarem essa dúvida, né? Se de repente não ficou bem claro, coloca aqui, né? Escreve aqui embaixo aí nos comentários que eu vou responder para vocês. E aí eu gostaria de saber de vocês também, se vocês gostaram aí do assunto, dá um curtir aí, um joinha aí aqui no YouTube para saber se vocês gostaram do vídeo, tá certo? É claro que não foi uma super produção, né? Tá aqui, eu tô dentro do meu carro, no caminho de onde eu estou trabalhando agora. Então, mas dê o seu like aqui se você gostou. Se você não gostou também pode dar um dislike, não tem problema. E eu vou colocar aqui também, aqui do lado aqui assim, ó, um botão para você se inscrever aqui no canal do YouTube. E, por favor, né? Se você gostou do assunto, quer receber todas as nossas informações, clica aqui, ó, e aí vai ter um botão para se inscrever aqui no canal, tá certo? Então eu fico aguardando aí o comentário de vocês aqui no vídeo. Bom, então se você gostou aí do nosso assunto, você gostou desse vídeo, dá um curtir aí, dá um joinha, deixa um comentário aqui abaixo também sugerindo o que é que você quer ver no próximo vídeo e se inscreva aqui no canal. Tô deixando aqui o canal para você se inscrever e também o vídeo aí da nossa sacada número 2 que foi publicada na semana passada, tá? Então tô deixando aqui todos os links para você utilizar aí para fazer uso dessas informações que nós temos aqui e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço aí, Eletroface, e até nosso próximo vídeo, tá certo? Tchau, tchau!